As tradicionais festas dos padroeiros e padroeiras do nosso município fazem parte da cultura religiosa do nosso povo. Ao longo de mais de um século, esses festejos se tornaram verdadeiros patrimônios culturais da nossa gente. Nesse documentário, vamos apresentar as 5 principais festas dos padroeiros e padroeiras do nosso município. São Sebastião, do povoado Cabo do Campo, São José, do povoado Mata Verde, Santo Antônio, do povoado Boqueirão, Nossa Senhora Aparecida, do povoado Baixa Grande e Santa Clara, a padroeira da nossa cidade. Venham conosco conhecer as celebrações, tradições e história de fé nos festejos de Tupanatinga. Viva São Sebastião, viva São Sebastião, que no meio daquela gente desumana resolveu ser um cristão. O governo deste imperador era um sítio também que se chamava, como todo lugar, né, chamava, era aterrado. E um certo tempo, né, o senhor Raimundo Panta, né, colocou o nome Cabo do Campo, por conta que ele morava no sítio Gomes, e lá tinha uma parte de terra que tinha um açude, e ele deu o nome Cabo do Campo. Porém, ele achou melhor colocar o nome Cabo do Campo aqui. Se pensa o seguinte, né, o que a gente imagina, porque a gente nunca soube o verdadeiro sentido do nome Cabo do Campo, né, colocado por ele. A gente pensa o seguinte: tinha um senhor que era cabo, que chamava Cabo João, que ele vivia mais aqui em Cabo do Campo, e por ser cabo, né, eles gostavam muito dele, e aí disse: pronto, cabo. E campo, por aqui ser um lugar muito plano. Então o que a gente deduz é isso, que aí se tornou Cabo do Campo. Essa igreja aqui, né, tem uma história. E tinha uma capelinha pequenininha que foi na década de 60, né, que foi feito construído pelo povo, né, os moradores da minha família e outras pessoas que já habitavam por aqui, que teve, no ano de 64, teve uma revolução e eles foram presos, né, inclusive meu pai foi preso. E algumas pessoas conheceram ou têm conhecimento da história sabe quem é Zuquinha, que é o pai de Leninha lá de Tupanatinga. E ele fez uma promessa, que se as pessoas que foram presos, né, voltassem para casa, todos eles, os pais de família, que foi mãe de família também, né, uma tia minha, voltassem para casa, não seguissem diretamente para Recife ou Caruaru. Então, todo o tempo, quando eles construíssem uma capela aqui, o padroeiro seria São Sebastião, por conta que era um santo guerreiro. E ele fez essa promessa. E passou o tempo, 3 dias após, eles se soltaram, vieram embora, né? E a partir daí, né, um tempo um foi doando uma coisa, outro foi doando outra, e tinha uma banda de pífano aqui, que ainda hoje é vivo, um dos donos da banda de pífano. Hoje ele não toca mais não, mas ainda mora aqui, que é Elias Romão. Ele saiu muito por os sítios, por todo lugar, rezando novena e adquirindo condições, né, mesmo para que fosse construída a capela. Então, quem batia tijolo naquela época, dava 1 milhão de tijolo, 2, outro dava um cimento, outro dava... E assim, e quem era predeiro vinha, dava com a mão de obra e foi construir uma capela muito pequenininha. E na década de 70, né, já com... Isso era quando o padre Rolando, né, que foi até ele que foi comprar a imagem. E na década de 70 já foi com o padre Mariano. Então ele viu que aqui a capelinha era muito pequenininha, não tinha espaço, muito espaço. Então ele resolveu na verdade, ampliar. Então, esse novo terreno para ampliação, né, já foi de Amaro Severo, já foi ele quem doou, e foi feito essa capela, que hoje é uma capela maravilhosa. E também, quando começou as festas aqui, era muito bom, né, na parte da cultura que tinha. Aqui tinha leilão, aqui tinha zabumba. No dia de São Sebastião, que era dia 20, tinha uma grande cavalhada que juntava os filhos dos meus tios,
que gostava de cavalo, e era lindo, lindo, maravilhoso, era uma festa cultural muito bonita. Existia aquelas festas, por exemplo, forró, existia samba de coco, aqui, todo salãozinho aqui tinha uma festa. E eu lembro, eu era moça nova e a gente esperava o grande dia, que era o dia 19, que era o baile, tem a missa, né? Tem às vezes bingos, né? Para ajudar na igreja. E as festas agora foi mudada, agora é festa de rua. As pessoas que foram embora daqui, que moram longe, São Paulo, Rio, no tempo da festa aqui de São Sebastião, que é o mês de janeiro, eles vêm, né, nos visitar, vêm os conterrâneos nossos, também aí de perto, né, de outras cidades aí pertinho. E esses visitantes vêm de São Paulo, né, e é participação muito boa, e a gente é esperado por todos daqui, né, um pessoal vindo de longe para nos visitar. Muito bom. Que é tudo família. A tradição da igreja continua a mesma coisa, as pessoas vêm visitar, vêm para a igreja, vêm participar, certo? Então continua. Aqui, né, você sabe que na parte econômica, né, a gente, o lugar é pequeno, mas graças a Deus tem uma renda boa durante o novenário todinho, que são 10 dias de festa, né? E assim, a gente sabe que nunca vai acabar. E são muitas e muitas pessoas que acreditam em Jesus, mas pela intercessão de São Sebastião, teve muitas graças alcançadas. Para todos, né? Principalmente essa nova geração, mas que nunca deixe acabar, né? Essa cultura, essa festa linda, maravilhosa de São Sebastião, que é o que nós temos, o patrimônio mais lindo que nós temos aqui, essa igreja. De verdade, essa igreja. Então, o que eu digo, peço que vocês sempre incentivem os filhos, né, de vocês a continuar com essa cultura, com essa festa linda, maravilhosa. Viva São Sebastião, viva São Sebastião, que no meio daquela gente desumana resolveu ser um cristão. Viva São Sebastião, viva São Sebastião, Tá tranquilo. que no meio daquela gente desumana resolveu ser um cristão. Só trigo na montanha, e sua voz. José triunfante, vai a glória gozar. e pra sempre. O povoado surgiu aqui a partir da chegada de duas famílias. Pai Zezé e Pai Noé, que são os meus tataravós. Nessa família, um morou aqui na região da Boa Vista, mais ou menos, outro para as bandas do Anastácio, e casaram 7 de uma casa com 7 de outra. E nesse casamento foi surgindo. Alguns viajaram, foram para fora e começou a população aqui da Mata Verde. Foi casando primo com primo, a partir daí também até os meus pais. Antigamente era chamado Mata Virgem e mudou para Mata Verde. Depois foi crescendo o povoado, que as primeiras casas aqui realmente foram onde é o postinho, a de Odilon Teixeira, a de meu avô ali na Boa Vista, a de meu outro avô, Chico Lolô, o casarão ali na frente. E foi crescendo, formando povoado assim, a partir daí. A igreja foi construída através de Eleusina Teixeira. Ela idealizou, ela sempre foi uma pessoa à frente do povoado e idealizou a construção da igreja, e através de doações ela doou o terreno
e foram construídos. E escolheram São José. Odilon uma vez falou lá em casa que foi a respeito de uma promessa. Por isso colocaram o nome de tio Naná, de José Edinaldo, e escolheram o padroeiro por isso, São José. A comunidade, os sítios vizinhos, todo mundo saiu ajudando um pouquinho, da forma que é hoje, né? Porque hoje a gente vai reformando com a ajuda da comunidade. Mas Eleusina, ela teve uma grande contribuição no ano de 1964. São 9 noites de novenário. Nas 9 noites temos missas à noite. Antes existia um leilão, tinha um negócio de juiz, cada família ficava responsável por um ano para organizar a novena. Temos os bingos, mas além dos bingos, antigamente tinha um leilão. Vinha muitos parques, muita gente, era bem movimentado realmente. Mas temos bingo todas as noites, a procissão, a gente roda o povoado com a procissão, após a missa, sempre do dia 10 ao dia 19, encerramento é no dia 19 de março. A importância de unir o povo, de reunir os familiares que já não moram mais aqui, tem a importância de renovação, porque a gente vem celebrar o padroeiro, vem renovar as energias, porque é um momento que a gente entra em contato com Deus realmente, na casa dele. Então é um momento de grande importância. Na noite do pessoal dos Teixeira, que era a noite de Odilon Teixeira, nunca deixou de ser, eles vêm a família toda para cá. E também, normalmente, na noite dos Teixeira, temos também a banda de pífano. É um momento de reencontro. É um momento de reencontro. E sem falar a espiritualidade, né? Nós temos um momento de adoração aqui, é um momento muito bom. Quando a comunidade se reúne, vem mais gente, vem o pessoal da zona rural, dos sítios vizinhos, e o comércio também movimenta aqui. A novena, cada noite tem os seus noiteiros, além dos noiteiros dedicados aos sítios vizinhos, cada noite tem um sítio específico. E na procissão, no encerramento, nós temos a missa, temos também todas as noites quermesse, bingo, e no dia da procissão, além da missa, também temos bingo e a procissão do povoado. São José, a voz nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. O povoado, o nome Boqueirão surgiu por causa de uma gruta que tinha e que o povo da comunidade chamava de Boqueirão. A gruta, segundo eles, elas vinham das 2 serras, né? Aí ali se encontrava. E ali o açude era uma cacimba de minação, em que o pessoal da época ia lá buscar água para beber, para o gasto, para os animais. Aí, com o passar do tempo, José Emílio, que na época era prefeito de Buíque, ganhou uma barragem para uma fazenda dele. E como ele tinha muito respeito ao povo dessa região, inclusive o povo dizia que ele chamava Meu Neguinho do Boqueirão, mandou construir essa barragem no Boqueirão. E ao lado, na cacimba, segundo o mais velho, já ali as pessoas já plantavam cana, que tinha, como eu falei, segundo, tinha até um engenho na época que eles moíam, né, no braço, era braçal. E daí foi surgindo, devido à barragem também, mais moradores no povoado.
Os primeiros habitantes, que era a família Santos, Araújo, Bezerra e Marques. Até você veja nos documentos de alguém que só tem esses nomes, sobrenome. É Santos, Bezerra, Araújo e Marques. Segundo os moradores, no ano de 1918, teve uma doença chamada gripe espanhola, que até o povo chamava assim, espanhola de 18. E morrendo muita gente. Morria logo, adoecia logo, morria, tinha que ser sepultado logo. E eles fizeram uma promessa com Santo Antônio para, se aquela doença acabasse, eles construírem uma capelinha para Santo Antônio. E assim aconteceu. Aí construíram a capelinha, os moradores daquela época, e com o passar do tempo, a comunidade foi crescendo, foi vindo muitos habitantes, e Padre Mariano, que era um padre muito trabalhador, viu a necessidade de construir uma capela maior, aí construiu a outra capela, que, segundo o que eu procurei saber, ela já vai completar 50 anos, ano que vem. Ela tem 49 anos. Há anos atrás, na capelinha pequena, eu não recordo muito bem que tinha os noiteiros como tem hoje, 9 noites, mas eles já tinham a devoção a Santo Antônio, do jeito deles, mas eles rezavam. Assim, não rezavam nem muito correto, porque o dia de Santo Antônio é dia 13. E há anos atrás, eles celebravam o dia de Santo Antônio dia 12. Isso foi uma comédia para mudar. Eu comecei a pesquisar e eu vi nas outras cidades tudo que o dia de Santo Antônio é dia 13. Aí conseguiu-se mudar. Então a novena ela ocorre da seguinte forma. São 9 noites de novena e o dia do padroeiro. Então, cada noite, antigamente era apenas um noiteiro por noite, e representando sua noite, procurando trazer pessoas para rezar. Rezava apenas o terço, porque não tinha, assim, mais um desenvolvimento como tem hoje, né? Mas celebrar, rezava. E hoje a gente temos mais um número de pessoas que faz parte, tem noite que tem 5 famílias, sendo noiteiro daquela noite, e só vem a cada ano aumentando a participação das pessoas. A banda de pífano, 2, 3 noites. Encerramento, mais 2 ou 3 noites. E as demais noites vêm pessoas de outra comunidade, vem padre, vem ministro da palavra e faz a celebração normalmente. Aí, geralmente tinha bingo e rifas. Quermesse, a primeira vez que a gente está fazendo. Essa festa é importante. Primeiro, as famílias que moram longe têm o prazer de vir no mês de junho para a festa de Santo Antônio. Aí, economicamente, é um período que eles colocam as barraquinhas deles para arrecadar alguma coisa. E a tradicional festa de Santo Antônio, que as pessoas vêm participar, pessoas de outras comunidades, às vezes pessoas que a gente está com um ano que não vê, se encontram na igreja. Então é muito importante. É canoa, até roda gigante já veio. Os forrozeiros, festa mesmo, festa. Já teve banda que passaram as 9 noites num pavilhão no meio da rua feito de palha de coco. O que eu peço, o que desejo, que todos, não só os jovens, mas jovens, adultos, crianças, comecem a participar da festa do padroeiro, comecem a se envolver mais nos movimentos e pastorais da igreja, porque no futuro são eles que vão estar à frente da festa, à frente da igreja. Que aqui a gente é passagem, né? A gente está hoje e de hoje a um ano saberá Deus. Santos que já reinam, gloriosos lá no céu, são constantes
Os primeiros habitantes, vamos dizer que foram, o que eu disse, né? Que foi Ângelo Porfírio, que foi o primeiro habitante. Depois de Ângelo Porfírio é que eu posso dizer, minha gente, que a Baixa Grande foi completa. Porque a família hoje que existe é Ângelo Porfírio, a família de Ângelo Porfírio, né? Que foi ele que começou, que o primeiro habitante daqui foi ele. Era um lugar, assim, como eu comecei no início, era uma mata, tinha muito mato, a estrada que tinha era parecendo um veredinho assim, bem estreitinho do povo passar. O povoado era um lugar meio deserto, muita mata, poucas casas, poucos habitantes, e daí por diante começou, né, chegar a crescer mais o lugar. Foi fundada pelo padre Mariano, a doação do terreno foi em Brejo, e quem começou a história da igreja foi João Felícia. Começou nos anos 80 e ela foi terminada em 89, né? A inauguração dela foi dia 12 de outubro de 89. As pessoas que ajudaram vamos dizer assim, na construção foi João de Felícia, foi um povo da comunidade, né? Foi João de Felícia, Cício, da Baixa Grande, que ele também fez muito por ela, pediu, veio o nome da santa que foi pedido, que foi Cício também que pediu que fosse Nossa Senhora Aparecida, e o padre Mariano aceitou. Quando é no tempo da festa, começa dia 3 de outubro, que é os novenários, né? Dia 3 de outubro até dia 11. Dia 11 tem o encerramento das novenas e dia 12 o encerramento com a procissão. Cada noiteiro que ficou aqui ainda hoje permanece durante esses anos, né? Há 33 anos ainda hoje permanece. A minha família mesmo, nós começamos na primeira novena que esteve aqui, nós fomos noiteiros. Eu com minha família. E ainda hoje nós permanecemos. Mesmo esses que vão, Deus vai levando, mas vai ficando a família e vai assumindo as noites de novena aqui. São 9 noiteiros, cada um é responsável pela sua noite, convida as pessoas. Antes, no começo, a festa não era festa de rua, era festa fechada. Hoje a festa tem festa de rua, festa boa, vem as tradições de fora com banda de pífaro, com leilão no início, como a gente disse. Havia leilão, hoje não está existindo leilão mais. Hoje, em vez do leilão, nós temos o bingo todas as 9 noites, doado pelo povo da comunidade e das outras pessoas também que vêm de fora. Na época da festa, vem pessoas de fora, aí vem da família mesmo, participar da festa junto com a gente. Vem estar em São Paulo e diz aproveitar a festa. Muito importante isso também para a gente, porque aproveitar a festa de Nossa Senhora Aparecida para participar junto com a gente, as novenas. E teve um certo tempo que eu me comovi. E um certo tempo chegou um padre aqui e ele trocou a nossa imagem. E teve a capacidade de trocar a imagem, a nossa que era a original. E dizer assim, hoje vocês têm uma imagem que vocês acham que antes não tinham. Mas graças a Deus, esse padre que está atuando hoje, ele me deixou um legado e uma lembrança que eu vou levar para o resto da minha vida. Foi ele ter trazido de volta a nossa imagem. Um abraço para todo mundo da comunidade, pedindo a nossa juventude, da nossa comunidade, continue trabalhando e zelando pela nossa comunidade e não deixamos a nossa tradição cair, do nosso povoado Baixa Grande. Mãe de Deus e nossa, sem pecado concebida, viva Virgem Imaculada, a Senhora Aparecida.
Acreditamos que a festa de Santa Clara começou por volta de 1888 a 1889, porque no livro de tombo, que há na paróquia de São Félix de Cantalice, da qual fazia parte a paróquia de Santa Clara, né, que foi capela de Buíque, o vigário João Inácio de Albuquerque, que foi o pároco da época em que foi construída a capela, ele deixou registrado que aos 3 de dezembro de 1888 ele deu a bênção da capela de Santa Clara. O patrimônio de Santa Clara foi doado por um senhor por nome Felipe Neri Santiago, né, os doadores desse patrimônio, que é um patrimônio de 50 braças, né. A partir daí começou toda a devoção do povo a Santa Clara, e até hoje perdura. Eu não sei se estou equivocado, esta localidade tinha o nome de sítio Santa Clara. Talvez por este motivo que Santa Clara foi escolhida como padroeira desta localidade, por ter o nome dela, né, nesta localidade. E a imagem veio da Bahia, um cidadão por nome José da Silva foi quem doou a imagem, vendendo uma junta de garrotes para adquirir esta imagem na Bahia, e a imagem chega aqui também por volta do ano de 1888, e daí então começou todo o processo de construção da capela. A princípio era uma pequena capela, depois com o passar do tempo a capela foi ampliada, né? E por fim, na época de Padre Mariano, ele ampliou novamente a capela, na qual temos a matriz de Santa Clara no tamanho que o Padre Mariano ampliou, isso nos anos 80. Na época, né, Santa Clara era celebrada em agosto, chegou a ser celebrada em 14 de agosto, 12 de agosto, depois 11 de agosto e, por fim, com a mudança, ficou em 16 de julho, que comemora-se o nascimento de Santa Clara. Pelo que os meus avós, meu pai falava, é que o Mané Silva, parece que é assim, ele encontrou foi quem trouxe a primeira imagem de Santa Clara para aqui. E aqui ele foi construindo uma capelazinha que passou muito tempo sendo capela e começou por aí. Originalmente, quer dizer, faz 130 e poucos anos, não sei bem dizer quantos anos faz que começou essa festa aqui. Quer dizer, festa simples, novenáriozinho, quer dizer, uma dúzia de fogo ou 3, mas que foi expandindo, foi chamando gente de fora, pessoal da região. A festa Santa Clara, quer dizer, era 9 noites, cada um tinha seu noiteiro, como noite do Chico, noite do Zabelê, noite de... e assim por diante, de Emílio Pereira. E cada um queria fazer mais bonito que o outro. A boniteza era soltar fogo. Esse fogo, quanto mais soltar mais fogo, mais dizia, eita, a festa hoje foi boa. Depois da novena, aqui não tinha padre, mas a novena sempre existiu. O padre só vinha no fim da festa, que era dia 11. Nós morávamos no Cafundó, eu tinha 14, 15 anos. Aí nós vinhamos para a festa aqui. Só que a gente vinha e voltava no mesmo dia, sabe? Aquela turma de gente, muita gente. Os sítios, todo mundo vinha dos sítios. Aí vinha aquele grupo de pessoal, voltava 11h30, meia-noite. E nas missões também a gente fazia a mesma coisa. Aí foi aumentando. Eu me lembro que a igreja era bem pequenininha, aumentou do tempo de Padre Mariano. Que não cabia as pessoas ficavam muito lá de fora, como hoje está, né? Hoje a igreja já está pequena. Mas significa que foi muito importante e continua sendo, porque está crescendo. Tinha noiteiros, tinha juiz de festa, soltava muito fogo, soltava balão, tinha a procissão, tinha tudo que tem hoje, só que era devagar, porque era pouca gente. Aí quando o Padre Mariano chegou, soltava os fogos aqui na frente da igreja. Aí depois que o Padre Mariano chegou, aí tirou, ele achava que era muito perigoso, tirou. E os balões também soltavam aqui, porque era tudo muito pequeno, não tinha praça, era chão mesmo.
E aí mudou assim, mas a tendência foi cada vez mais aumentar. E melhorar também, né? A qualidade da festa. Os juízes, tinha o juiz da festa, que era aquele que saía com os noiteiros para fazer as coletas, pedia nos sítios. Na rua não, porque nesse tempo a rua era muito pequena, mas fazia mais essas coletas no sítio. Aí o povo dava como continuou dando, né? E o juiz era aquele que administrava a festa, organizava. E o juiz fazia a prestação de conta no final da festa, do que ele recardou, tinha zabumbeiro também. Aí fazia a prestação de conta e o padre aplicava aqui no crescimento da igreja, nas necessidades da própria igreja. Eu nasci em 42. Então, nessa época já existia a festa de Santa Clara e a noite de meu pai e mamãe, que eram assim, pessoas casadas, que eram os noiteiros. A novena, com terça, com ladainha, com cântico, tristeza. Essa era a parte religiosa. No encerramento vinha o padre de Buíque para fazer a festa e às vezes teve já mais para cá, né? O bispo também vinha no encerramento. Eram as 9 novenas. No final era que tinha a missa e a procissão. Como se fazia a festa? Cada noiteiro assumia a zabumba, que não podia faltar, os fogos, toda a despesa de flor, de tudo que tivesse era do noiteiro. A igreja não tinha despesa com isso, cada noiteiro assumia. Mesmo as pessoas mais humildes pediam ajuda, entendeu? Para fazer sua noite mais bonita, cada um mais do que o outro. Principalmente os negros, era a noite mais que queimava fogos que Deus do céu. Era a maior festa assim, de social, de tudo, de barulho, era dos negros. Então se dava animais, se dava ovo, se dava galinha, essas coisas todinhas, para trazer. Cada noite tinha os leilões. Sendo que era aquele leilão, quem desse mais era quem levava, entendeu? Então com esse dinheiro, abóbora, entendeu? De tudo que tinha na roça, que trazia, se vendia em termos, né? Era colocado em leilão e rendia dinheiro para a igreja. Então essa era a parte nossa, quer dizer, nossa como igreja. E a parte social, que foi difícil, né, separar, né? A gente sabe a história, vocês são novos. Foi difícil separar, porque desde o começo existia a parte social de festa, que era responsabilidade, e isso é bem engraçado, era responsabilidade do juiz da festa, que eu nem citei esse começo, né? Os noiteiros, mas que cada ano um recebia a bandeira e era o juiz da próxima festa de Santa Clara. Isso foi uma tradição. E então, nessa parte assim, o juiz era responsável por essa parte e fazia também a festa social. Nos armazéns, que não tinha clube nesse tempo, ali no armazém que hoje é até um... Seu Severino Leiro, eu me lembro dessas festas, onde é a Câmara, que foi o primeiro clube aqui da cidade, em qualquer armazém que tivesse espaço, se fazia as festas. E outra coisa nossa também na festa de Santa Clara é a parte de rua. Era o parque de Seu Fraguinha, lembrei, o Cristina Fátima. Então, Seu Fraguinha, ele era dono de um parque. E durante minha infância todinha, até chegar às coisas mais novas, mais chique, bandas, essas coisas, Seu Fraguinha era quem estava aqui todos os anos. Começava logo no comecinho de agosto até o final, depois da procissão, ele ainda estava aí. No começo, eu me lembro, os primeiros, no meu tempo ainda, era o carrossel. Era 1 ou 2 carrosséis, tinha de criança e tinha um de adulto. E ali dentro do carrossel, um sanfoneiro, muito animado, passava a noite tocando. E o carrossel tinha cadeiras, assim, 2, 3 pessoas, e entre elas existiam cavalinhos. E aí era para os homens ou para a criança, assim, e rodando o carrossel e ouvindo música e etc. Batendo o que fosse de instrumento. Então essa era a parte nossa. Sim, também existia aquela, hoje aqui a gente chama barraca de alimentos, mas sempre existiu também. Quem fazia tapioca, vendia tapioca. Isso não era para a igreja, era renda própria. Entendeu? Era doce, era tapioca, era
tinha uma, ai meu Deus, gasosa, a bebida daquela época. Então, tinha esse lanche todinho para as pessoas. Era aqui no centro da rua, que não era nem praça, né? Depois foi que veio as praças. Eu era pequena, mas eu vinha, mas minha avó, né? Nós não perdia noite. Minha avó era noiteira também, meus avós, tio, tudo tinha a noite do pessoal do Carrasco. Aí eu acompanhava minha avó, né? Eu me lembro que soltava balão, era 3, 4, 5 balões, era muito bonito, né? Tinha a roda de fogo também, tinha a nega de fogo. A nega de fogo, quando ela soltava aquele busca-pé, aí o pessoal corria e aquelas lagartinhas saíam correndo atrás do mocotó do povo. Agora, tudo isso tinha, antigamente, que eu alcancei, né? Foram-se embora. Zabumba, às 9 noites, era 9 noites, tinha zabumba toda noite, estava todo dia, estava aí na igreja. A festa de agosto rolava, era a noite todinha, me lembro dos carrosséis, as canoas, andei muito. Agora não, agora é barco, mas nesse tempo era canoa, né? As canoas. Era seu Fraguinha, uma difusora lá em cima, e o pessoal botava gravação, atenção, fulana de tal, e lá e vai, aquelas coisas todas, né? Ó, eu me lembro do padre, que era o padre José, que vinha celebrar a missa aqui, o padre José de Buíque. O movimento de rua existia o seguinte: barracas de comidas típicas, vender bolo, sarapatel, essas coisas todinhas. Eram umas barracas simples, armadas de pau, muitas vezes botava 4 pau, botava uma lona por cima e ali fazia um negócio. Festa de rua, sempre é o pessoal para cima e para baixo, conversando com um, cumprimentando o outro. E a festa, como eu já falei sobre o foguetório. Então veio, já em 58, no fim ali, já veio explodindo carroça de Bega, que era de Buíque, isso era as canoas. Depois veio Fraguinha, que era de Presqueira, chamava era Trianon, Parque Trianon, e circulava. O pessoal não... Antes da festa, que era dia 11, de 10 para o dia 11, ficava o pessoal andando, mas ali terminava 90 e muitos iam-se embora, mas ainda ficava um pouquinho ali. 2, 3 caras para empurrar o carrossel, um cara com harmônico embaixo, um harmônico, um triângulo, e lá alguma vez no pandeiro, que muitos não tinha. Já em 59 já começou a vir o Fraguinha, já trazia um serviço de som, difusora, chamava difusora. E em 59 teve uma noite que veio um cara que, não sei nem de onde ele era, sei que não sei se era de Pesqueira, que trouxe um cinema mudo. Em 64, 65, o prefeito era Jaime de Melo Galvão, foi que organizou alguma coisa. Não tinha pavilhão, mas ele já dava, como é que se diz, ajuda para se trazer um sanfoneiro de fora, trazer uma coisa, e aquele negócio. O pavilhão foi do tempo de Adelon Teixeira. Já quando começou os pavilhões, era patrocinado pela prefeitura mesmo. Não tinha os bailes, os bailes continuou onde hoje é a Câmara. Ali tinha um baile, e ali onde é o Largo 13 do Largo do Comércio, ali tinha 5, 6 bailes por ali, e isso era tudo cheio, tá? Você tem o governo tudo cheio de gente mesmo. O pessoal tinha prazer de vir, pessoas que vinham até de São Paulo, estavam morando em São Paulo, vinham para aqui para levar também a história do Tupanatinga, onde é na rua Santos Dumont, dali de Zé Paixão até a frente da prefeitura por ali. Pavilhão, feito de lonas, palha, não era
Hoje não tem essas coisas todas. Mas lá era palha de coqueiro, tudo assim, pavilhão. Depois ele passou a se expandir mais para cá, para ali, para frente de Tião de Eudócia, por ali, onde hoje é a Praça Coronel Zé Emílio de Melo. Embaixo tinha, sempre botava um bar, chamado bar, né? É uma barraca lá com com refrigerador, essas coisas todinhas. E a pessoa, para adquirir a bebida, ia lá, comprava e trazia para a mesa dele. Não tinha garçom. Depois, muito tempo depois, foi que botaram uma pessoa ali para ajudar. Vai, aqui, pega lá e trazia, já mandava. Mas só para você ter uma ideia, quer dizer, quando meu sogro foi juiz da festa, a cerveja era gelada em tambor. Você ia pegar um tambor desse chama tambor de gasolina, quando ele é aberto, e ali você botava a enchia da cabine naquele tempo, 7 graus de cerveja, e botava gelo por cima. Botava gelo por cima e ali você ia tirando, quanto mais embaixo ela ia mais gelando, entendeu? E no pé do pote. Pé do pote é não daquelas mulheres que vendia o seu sarapaté, essas coisas assim. Tinha cerveja do pé do pote. Ali no pé do pote. Deu a cerveja aí, chegava lá, não é gelado. Dentro daquela mais bem geladinha, mas não é gelada, é fria. E assim por diante, entendeu? Depois do pavilhão, teve um ano que veio Noite Ilustrada, veio uma mulher que se chamava Maria Feliciana, que ela tinha 2,10 metros, o pessoal ia mais para olhar Maria Feliciana. E aqui já veio cantores bons, cantores famosos, como Adilson Ramos, Elba Ramalho, essas coisas. Meu conhecimento sobre a tradicional festa de agosto, a partir dos anos 2000 para cá, no início dos anos 2000, a gente teve o fim das festas, que era nos armazéns, que fazia também juntamente, que a galera organizava, alugava um espaço lá nos armazéns e fazia os seus eventos privados. A gente fazia o pavilhão, onde a galera poderia se abrigar durante os dias chuvosos na tradicional festa, né? Aí, no ano de 2010, a gente veio ter um ganho muito significativo, diga assim, um marco histórico para a cultura também, juntamente com a festividade, que foi a questão do Polo da Cultura, era feito uma vilazinha com o tema de uma cidade, onde as casinhas eram, vamos dizer assim, como se fossem stand de vendas para o artesão local, as comidas típicas, e um local assim que era de valorização para a cultura, para o artista, para o cantor, para o cordelista, para os grupos tradicionais de nossa cidade e da região. Veio ter a desvinculação das festas, que foi mudada a tradicional festa de Santa Clara para o dia 7 de julho a dia 16 de julho. Assim, foi um ganho, para mim, assim como cidadão, foi um ganho muito relevante, por conta que ganhou muito público, que naquela época o público não deixava de ir, geralmente, para missa para ir para a festa. O público era muito baixo na questão religiosa na época, devido a ser vinculada. Aí, na minha opinião, foi um dos melhores projetos que já foi tramitado nessa questão de eventos, essa desvinculação, porque hoje a gente vê um público muito relevante, que hoje chega a ser milhares de pessoas na questão da festa tradicional da Santa. Aí hoje, como teve a mudança do festival, hoje se chama Festival Multicultural, não é mais festa tradicional, festa de agosto, no ano de 2024. Ganhamos um espaço muito amplo, aconchegante. Na organização, a questão do espaço foi um ganho positivo, muito significativo, tendo o espaço de eventos Alto da Boa Vista agora, foi um espaço muito significativo, muito relevante para a nossa cidade, que foi uma mudança positiva na questão do evento.
Com a nova gestão agora vem a ter essa visão de trazer de volta o polo da cultura, que é onde é valorizado o artista local, o repentista, o cordelista, o cantor e os grupos tradicionais de nossa cidade, que venha fazer jus ao nome que agora foi dado depois da desvinculação da festa da padroeira, que é festival multicultural, que seja de fato multicultural. Então, aqui, quando eu assumi a paróquia de Santa Clara, nesse ano, 2010, eu fiquei observando um pouco, né, sobre a questão da festa e eu gostaria de um encontro, na época, com o gestor do município, mas não foi possível. Tentei vários momentos, né, esse encontro e não foi possível. E chegou a festa e aconteceu a festa de rua junto com a festa religiosa, como nós chamamos, a festa profana e a festa religiosa. Então, quando passou a festa, eu percebi que tinha algumas coisas que precisavam ser feitas, algumas mudanças. E quando sugerimos algumas coisas, não mudar a época da festa, a data, mas sim dar um ajuste na festa. Não foi possível. Então, como não houve essa compreensão da parte daqueles que estavam à frente, né, a organização da festa profana, e houve assim um certo momento de quase que uma discussão. Então eu voltei desanimado para a casa paroquial, né? Isso ocorreu no salão paroquial, que era uma reunião com os noiteiros, e nessa reunião veio também o prefeito, a secretaria de educação da época, Sebastiana Rodrigues, e mais algumas pessoas que ela convocou, não é? Então eu estava decidido não fazer mais a festa, né? Mas no dia seguinte, alguém aqui da cidade me sugeriu, padre, por que não muda a data, já que eles não querem ceder? E eu falei que só poderia fazer isso se o bispo concordasse. Então, no sábado seguinte, houve uma reunião do Conselho de Pastoral Paroquial, que era composto por 40 membros, que compunham pessoas das pastorais e movimento da paróquia, tanto da cidade como também da zona rural. E foi sugerido, e eles concordaram por unanimidade em mudar a festa. E foi o que aconteceu. Aí eu disse a eles, a gente só vai mudar a festa se o bispo der o aval. E eu liguei para o bispo e falei com ele naquele mesmo dia à noite, e ele disse, a decisão é sua ou do conselho? Eu disse, não, a decisão não é minha, foi o conselho que decidiu. E o bispo disse, na época, Dom Francisco Biazin, o que o conselho decidiu, eu assino embaixo. E aí se deu a mudança da festa, que as pessoas dizem que foi o padre Antônio que mudou, mas não foi. Foi uma decisão do conselho, porque por mim tanto fazia ter festa como não. Eu já estava desmotivado, mas foi por uma decisão unânime do Conselho de Pastoral Paroquial da paróquia. E nós tivemos poucos dias, 17 dias, se eu não me falha a memória, para organizar toda a festa. E eu fui de comunidade em comunidade, numa moto das Cáritas, que ficava com as irmãs, e uma pessoa pilotando. E eu fui em todas as comunidades levar os convites e anunciar a mudança da festa. E no primeiro dia da abertura da festa, tinha um número razoável de pessoas, aproximadamente quase umas 500 pessoas ou mais, nesse dia que houve a abertura da festa, já em julho. Por que julho? Julho é o ano, aliás, o mês do nascimento de Santa Clara. Ela nasceu em 16 de julho. Então a pessoa mandou um histórico da vida dela e a gente foi analisar se seria possível, no dia que chegou a imagem de Santa Clara aqui, se seria possível quando foi dada a bênção da capela, se seria possível na data de canonização de Santa Clara, mas a data mais exata que a gente encontrou para celebrar a festa foi a data do nascimento dela. É tanto que no primeiro ano dessa mudança, isso ocorreu em 2011, nós tínhamos como título da festa, celebramos a vida e não a morte, no sentido de que nós não estávamos mais celebrando a festa de Santa Clara na data de sua morte, que é 11 de agosto, mas sim em 16 de julho, que é o seu nascimento. Jamais eu desejei mudar a festa, mas eu queria apenas um ajuste para que nós tivéssemos um espaço de realizar também algumas atividades em prol da paróquia, que nós não encontrávamos espaço algum para isso.
O que motivou a mudança é que nós não conseguíamos realizar uma quermesse em prol da paróquia, um bingo ou uma rifa, nada que fosse em benefício da paróquia, porque tudo girava em torno da festa de rua. A festa de rua sufocava a festa religiosa. Então, se nós estávamos celebrando a festa da padroeira, então ela teria prioridade, né? Mas aqui a prioridade era a festa profana. E a festa de Santa Clara, a festa religiosa de igreja, ficava sufocada. É importante também citar que na Diocese de Pesqueira havia uma nota pastoral feita pelo bispo da época, Dom Francisco Biazin, onde ele pedia o desmembramento das festas religiosas das festas profanas. Isso foi só nos dar um suporte para esta finalidade. Não que eu quisesse mudar, repito novamente, a data da festa, mas apenas haver um desmembramento de uma festa da outra, ou pelo menos que houvesse da parte do município que cedesse 1 ou 2 dias para que nós pudéssemos realizar a nossa parte religiosa, como quermesses, bingos, rifas, e isso não foi possível, então veio essa mudança. Então foi a partir daí que se deu essa mudança por uma decisão do conselho e não do Padre Antônio, como muita gente diz, Padre Antônio que mudou a festa de Santa Clara. Então, a gente percebe, né, como católica e sempre vivenciando e fazendo parte ali das novenas, o quanto isso fortalece a fé. A gente percebe que durante o novenário, os 9 dias, e também ali na procissão, a quantidade de pessoas é cada vez maior. Na procissão é uma infinidade de pessoas, mas isso não permanece ali no novenário. Depois a gente percebe que a participação na igreja, ela também aumenta. Aquelas pessoas, elas também se envolvem mais em outros serviços da paróquia. Então não é algo momentâneo, mas é algo que realmente fortalece a fé, né? E também não é algo só para uma geração. A gente percebe, por exemplo, eu venho da geração da minha mãe que me ensinou e eu tinha que ir ali para participar dos novenários a todos os dias, né? E também da procissão, e assim também meus meninos, né? Meus meninos participam também como criança, ou seja, é algo que passa de geração em geração, né? E isso fortalece a nossa fé, né? Fortalece a fé. E também a união entre as famílias, né? A gente percebe, por exemplo, neste ano, as famílias todas se reúnem, um vão para a casa do outro depois que termina, ou se encontram ali na quermesse. Então é algo que também fortalece a fé, mas as relações entre as pessoas da comunidade e as famílias. Então, quando a gente pensa sobre a história, às vezes a gente vive a história e não percebe. Quando você resgata, você percebe que aquilo que a gente vive hoje vem dos antepassados, né? Então é uma festa que iniciou ali pequenininha, não movimentava ali tanto o comércio, mas também já movimentava, tinha os parquezinhos. E quando você pensa hoje, é algo bem maior, que é passado ali de geração em geração, que faz parte da nossa história, né? Que não tem como falar de Tupanatinga sem falar do novenário, até porque também traz outros filhos de outra comunidade. Hoje, com as redes sociais, mesmo os filhos que não estão aqui conseguem participar por conta dessa cultura, por conta dessa vivência religiosa, conseguem participar de onde estão. Por exemplo, a nossa irmã hoje está em São Paulo, e todos os dias que ela não estava no trabalho, ela estava participando do novenário. E aí ela mandava um print da tela, né, mostrando. Ou seja, a mídia também aproxima e faz com que essa história vá se perpetuando, né? E também faz parte da nossa cultura, porque conversando com algumas pessoas da época, eles diziam que lá tinha umas barraquinhas, não tem a quermesse como tem hoje, mas tinha umas barraquinhas e as pessoas vendiam os produtos daquela época. Então era o bolo, era a tapioca, enfim. E hoje a gente tem a quermesse com as doações da comunidade e dos cristãos, né? E essas doações, você percebe, as barracas que eram antes, hoje são várias barracas que são da quermesse, e acontece do mesmo jeito. Ali antigamente era uma barraquinha, hoje já são várias barracas que são as pessoas que doam, né, para o bem da comunidade e também do crescimento da igreja, né?
que é um crescimento financeiro, no sentido da gente, por exemplo, agora poder construir outra igreja, melhorar o salão paroquial, né? Mas também a fé, né? Que é o essencial da festa. Então, com a mudança, né, muitas pessoas ficaram criticando, revoltaram-se, não quiseram mais ser noiteiro, aquelas pessoas que defendiam a tradição. Chegaram a dizer que eu ficasse para celebrar a festa, o padre e os seus 40 conselheiros. Eu falei que o que importa não era quantidade, mas a qualidade. E graças a Deus, no primeiro ano já teve uma boa aceitação do povo de Deus, né, em primeiro lugar. E cada ano, durante os 4 anos que eu passei depois da mudança, a festa só cresceu cada vez mais. E hoje nós temos uma das maiores festas, a de Santa Clara, aqui na Diocese de Pesqueira. Perdendo apenas para a festa de São José no Brejo da Madre Deus, Santa Águeda em Pesqueira. Eu creio que Santa Clara deve estar em torno em 3º ou 4º lugar como uma das maiores festas das paróquias de nossa diocese. Então foi uma mudança que veio para melhor e não para pior, como as pessoas achavam. Preciso dessa imagem que